Olá, alunos dos oitavos anos. Nós vamos falar hoje sobre as aulas dos dias 27 e 24 do Centro de Mídia, que foram referentes aos processos de independência nas Américas, que teve como objetivo refletir sobre as relações sociais, políticas, a partir da vinda da família real para o Brasil. Então, para isso, vamos lá no contexto na Europa, no início do século XIX. Então, a Europa vivia nesse período uma grave crise política e militar. Com isso, de um lado, nós tínhamos o grande exército francês, liderado pelo imperador francês Napoleão Bonaparte, que dominava todo o continente. Do outro lado, nós tínhamos a Inglaterra, senhora e dona dos mares, principalmente uma forte relação comercial, com a Revolução Industrial. E no meio disso estava quem? Portugal, totalmente e economicamente pobre, com inúmeras colônias. Então, Portugal vivia-se em um dilema. Mas por que ele vivia em um dilema? Porque o imperador Napoleão Bonaparte colocou-se em vigor o bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? Ele proibia que todos os países do continente europeu, da parte continental, de manter relações políticas e econômicas com a Inglaterra. Então, Portugal, o governo luso, vamos falar assim, tinha-se um dilema: submeter ao bloqueio e romper com a Inglaterra. Ele poderia expor suas colônias ao poderio naval inglês. Por outro lado, se ele desacatar as ordens de Napoleão Bonaparte, resultaria a invasão de Portugal pelas tropas francesas. Então, a partir daí, em 1807, o governo de Portugal e a Inglaterra negocia a transferência da família real, que seria escoltada pela esquadra inglesa em troca de vantagens comerciais. E a partir daí, então, em 29 de novembro de 1807, embarcaram para o Brasil, trazendo joias, louças, mapas, livros, arquivos oficiais, etc., moedas. Então, eles saíram, em 29 de novembro de 1807 de Portugal, em direção à colônia, o Brasil. Tá? Visualizam aí bem no mapa. E aí, quando ocorre um desmembramento da frota por tormentas na costa da Ilha da Madeira, nesta região. Então, os navios que levavam a família tomaram-se rotas diferentes dos demais. Então, a partir daí, a rota com o príncipe regente Dom João e Dona Maria chegaram a Salvador, antes de chegar ao Rio de Janeiro. E a outra frota, passou nas ilhas aqui de Cabo Verde e chegaram diretamente ao Rio de Janeiro. Aí nós vamos ter a chegada da família real no Brasil. Em 24 de janeiro de 1808, vejam que eles
saíram de Portugal em 29 de novembro de 1807, chegaram após 50 dias de viagem. D. João chega a Salvador como príncipe regente, né? O que é isso? Ele foi aclamado príncipe regente em 1792. Ele só vai se tornar rei em 1818, depois de 2 anos da morte da rainha, sua mãe. Então, chegando aqui, ele instaura o que em Salvador? Ele tomou uma medida muito importante para o Brasil, que foi a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. E isso coloca o fim principalmente da exclusividade com a metrópole, da relação comercial exclusiva com a metrópole. Qual metrópole? Com Portugal. E também passa a essa abertura dos portos a conceder tarifas privilegiadas às exportações inglesas. Então, vantagens, os produtos ingleses pagavam-se 15% dos impostos. Não teve a retirada total dos impostos, mas um acordo estabelecido. Então, 15% pagava de impostos sobre seu produto. E os outros países, 24% de impostos sobre seus produtos. Então, essa abertura aqui é, na realidade, o fim das restrições comerciais e produtos ingleses. Então, nós vamos ter o quê? O Brasil, nesse período, inundado, tá, por produtos ingleses, né, prejudicando, claro, o desenvolvimento da indústria brasileira. Por outro lado, essas tarifas aqui nada mais é do que o Tratado de Comércio e Navegação. Tá? Então, nós temos lá, com a chegada aqui em Salvador, esse período, 1808, nós vamos ter a abertura dos portos das Nações Amigas e também o Tratado de Comércio e Navegação. Além disso, então, a partir daí, após um mês e pouco, ele e a frota, em 8 de março, a família real chega-se ao Rio de Janeiro. Tá? Então, a partir da chegada da família real ao Rio de Janeiro, vai provocar uma forte transformação, tá? E essas transformações, essas mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais. Então, a colônia foi transformada-se em uma sede da administração portuguesa. Então, a família real, o modo de vida europeu. Então, a transformação total do cotidiano da população. Então, nós tivemos aí os modelos, como córregos foram canalizados, ruas passaram a ter iluminação e aterros e estradas foram construídos, o desenvolvimento da imprensa régia, o Real Horto, o Jardim Botânico, a Real Biblioteca, os eventos como bailes, óperas, jantares aristocráticos e o beijamão. Tá? Então, isso daqui ocorreu de fato em todo esse período. Só que esse daqui nós temos o quê? O aspecto positivo, né? As vantagens, a vinda da família. E quem, na realidade, aqui nós podemos colocar da sociedade? Vamos refletir agora na atitude historiadora, né? Vamos refletir que grupo social se beneficiava-se totalmente aqui? Era a corte. Enquanto os outros grupos sociais, né, nós temos aqui o quê? Um contraste. A maior parte da população vivia em condições precárias. Não havia a falta de sistema de esgoto, coleta de lixo, mau cheiro, doenças, falta de água potável, de moradias.
Inclusive, né, algumas casas eram para alocar a corte, eles colocavam nas portas a sigla PR, Príncipe Regente, né? Então, há já aqui um forte contraste, tá? Então, a permanência da família real trouxe mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais para a colônia, tá? Mas não devemos esquecer que essas mudanças também provocaram um grande contraste na vida da população no Rio de Janeiro naquele momento, tá bom? Então, por hoje é só. Vocês, após isso daqui, vocês vão realizar a atividade que o professor vai enviar para vocês. Um abração a todos.